Olá a todos, bom, gente, vem aqui fazer mais um vídeo agora sobre dificuldades bíblicas. Você já pegou o livro de Marcos, capítulo de número 16, do verso de número 9 ao 20, e você já percebeu que ela está entre parênteses ali? Isso consta, como alguns estudiosos, que aquele texto não constava no texto original. Foi acrescido por copistas posteriores. Tá? Essa passagem se refere exatamente quando as mulheres vão levar especiarias lá no túmulo de Jesus e veem que a pedra tinha sido removida e aparecem dois anjos e conversa com ela e tal. Você pode pegar o texto lá e dar uma conferida. Só que dizendo o texto que elas estavam com temor e tremor, ou seja, estavam com medo, não disseram nada a ninguém. E o texto continua dizendo que Jesus apareceu aos discípulos, depois às mulheres, passou 40 dias com eles e tal, e aquela coisa toda. Mas realmente, quem foi que acrescentou esses textos lá? Consta no texto original ou não? Foi copistas posteriores ou não foi copistas posteriores? Bom, a maioria das versões atuais da Bíblia contém esse texto no final, tá? No Evangelho de São Marcos, inclusive ao meio da revista e atualizada. Tá? A Bíblia de Jerusalém também contém ela. E a edição corrigida. É, Contudo, a tradução da linguagem de hoje coloca esse texto entre colchetes, tá? Com uma nota explicativa dizendo: nos melhores manuscritos antigos não consta o texto ou o trecho do Evangelho dos versículos 9 ao 20 do Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 16. A nova versão internacional não coloca colchetes, mas inclui uma nota semelhante. Esses versículos estavam no Evangelho original de Marcos? Bom, realmente estavam ou não estavam? Bom, os eruditos especialistas na área da crítica textual e manuscritologia, tá, estão divididos quanto à autenticidade desses versículos. O que aceitam o tradicional texto recebido aponta para o fato de que esse texto no final de Marcos é encontrado na maioria dos manuscritos bíblicos, em todos os séculos. Assim, creio que ele estava nos manuscritos originais do Evangelho de Marcos. E eu acredito também que ele esteja, por quê? Porque quem estuda a crítica textual sabe muito bem que, primeiro ponto, o texto mais longo é o texto original. Tá? Não, o escriba não tinha competência, tá, para acrescentar algo que ele não sabia. Tá bom? O escriba ele só simplesmente fazia a cópia do texto. Esse era o papel dele. Por isso que vem da palavra escrivão, escrever, escriva. Né? O Beit ali, ele tinha no hebraico o mesmo som de V também. Tá? Então, escriba, escriba, escrever, escrevente. Então, na verdade, isso também poderia ter sido colocado posteriormente, onde as mulheres estivessem com mais calma e então contaram esses relatos do que aconteceram. Tá bom? Então, por outro lado, aqueles que advogam a tradição do criticismo textual insiste que não devemos acrescentar evidências, mas pesá-las. Segundo ele, a verdade não é determinada por voto da maioria, mas pelos testemunhos mais qualificados. E eles lançam mão dos seguintes argumentos para rejeitar esses versículos. Primeiro, esses versículos não constam em muitos dos mais antigos e mais confiáveis manuscritos gregos, bem como em importantes manuscritos em latim antigo, siríaco, armênio e etíope. Bom, vamos lá. Esses versículos não constam em muitos dos mais antigos e mais confiáveis manuscritos. Isso é uma relação muito, vamos dizer assim, contraditória, porque na verdade eu estou fazendo uma análise crítica textual e científica do, do Códice Vaticanos, não, Códice Sinaítico, desculpa, Códice Sinaítico, o Vaticano também data do mesmo século, né, do quinto século, e eu tenho visto muitos erros que tem colocado ali. Tá? Eu estou pensando até em fazer um vídeo minucioso sobre cada verso daquele e fazer um comentário em cima de cada um deles ali, tá bom? Além de ele ser um manuscrito muito bom, infelizmente ele contém muitos erros. Então, quem somos nós para dizer que o manuscrito X, Y, B é melhor do que o manuscrito A, B e C? Então, não tem como dizer isso, tá bom? Isso é pura especulação. Aqui ele está dizendo que os manuscritos em latim antigo, siríaco, armênio e etíope são os mais confiáveis.
o que na verdade eles são cópias, tá? E não são os originais. Começa por aí. Se as cópias dos originais estavam erradas, então eles também fizeram as cópias dos textos errados. Multiplicaram e replicaram todos os textos que estavam errados. Segundo, muitos dos antigos pais da igreja revelam não conhecer esses versículos. Isso nós estamos falando da Idade Média. Tá? Inclusive Clemente, Orígenes, Eusébio, Jerônimo admitiu que quase todas as cópias gregas não a contêm. Isso são posteriores aos textos antigos. Tá bom? Já começa outro erro por aí também. Muitos manuscritos que contêm essa seção assinalam que é uma espúria adição ao texto. Como disse anteriormente, eles poderiam ter sido acrescentados logo depois, meses ou anos, onde as mulheres então se recuperaram da sua sessão de fobia, vamos dizer assim, e resolveram então declarar essa situação. Então, quando o copista foi fazer o texto ali, possivelmente ele fez essa adição lá também. E a outro final, mais curto de Marcos, que é encontrado em alguns manuscritos, e outros apontam para o fato de que o estilo e o vocabulário não são os mesmos do resto do Evangelho de São Marcos. Se essa parte do texto pertence ou não ao original, a verdade é que ele contém certamente está de acordo com o original. Assim, a presença dessas linhas não fazem nenhuma diferença, já que, se aceitas, não há nelas nada que seja contraditório ao restante das Escrituras. E não sendo aceitas, não há verdade bíblica que fique faltando na Bíblia, já que tudo que é ensinado nesse texto é encontrado em outras partes das Escrituras. Isso inclui sua menção às línguas, ao batismo e à proteção de Deus aos seus mensageiros que inadvertidamente fossem picados por serpentes. Então, o texto está dizendo que ele inclui a sua menção às línguas estranhas, está no livro dos Atos dos Apóstolos. Ora, se Marcos, então, foi escrito no início do primeiro século, Atos dos Apóstolos foi escrito, então, muito posterior. E muito posterior ele fala em relação às línguas estranhas. Então, como é que Marcos poderia falar de uma coisa que ele nem saberia que ia acontecer? Então, nós temos a primeira referência aí também. Marcos também fala ao batismo, tá? E Atos dos Apóstolos também fala do batismo. Ora, se não fazia parte dos originais, então Atos então é um texto contraditório, porque ele fala da relação das línguas estranhas e do batismo. Portanto, todo esse debate acaba sendo simplesmente sobre se esse texto pertence ou não à Bíblia. Mas não se questiona quanto ao seu conteúdo, quanto a ver qualquer verdade que esteja faltando. Ou seja, as pessoas que pegam esse texto diz que ele não pertence aos originais, mas se esquece de pegar os outros textos posteriores e fazer então uma análise crítico-literária, porque faz referência exatamente a esse texto quando ele foi inserido nessa parte do texto. Então depois você pega a sua Bíblia e analise ela muito bem no Evangelho de São Marcos, no capítulo de número 9, a partir o capítulo de número 16, dos versos 9 até o 20. Você vai ver que algumas Bíblias ela existe aquele texto e outras Bíblias não existe aquele texto. Não há contradição porque ele pode ter sido escrito posteriormente, então, depois dessas palavras. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Nosso canal está crescendo aos pouquinhos, tem recebido muitos elogios, isso é muito bom. E espero que as críticas também venham para que eu possa melhorar a cada dia. Nos vemos então numa próxima aula.